Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Não dorme ainda não, seja forte. Alguém disse que missionário fala muito. Eu estou acabando, pastor. Mas eu quero dizer algumas coisas para você aqui. Como é que você entra numa campanha dessa? Como é que você, como igreja, olha a sua participação numa campanha dessa? Talvez você não tenha nem se apercebido. A campanha começou domingo passado. Primeiro domingo de setembro. Aí a gente tem os momentos missionários aqui. A palavra, né, dos irmãos, testemunhos. Já tivemos um missionário aqui. Eu sou a segunda missionária que vem nessa campanha. Né? E aí a gente ouve alguma coisa e se emociona. Mas no dia a dia a gente nem lembra que nós estamos em campanha missionária. Talvez muitas pessoas nem se preparam para esse desafio. E aí chega o dia do levantamento da oferta. E aí você pensa assim, opa, o que eu vou dar? Vou dar qualquer coisinha aqui. Você pega do bolso assim ou da bolsa. E aí você dá alguma coisa para não dizer que você não participou. Deixa eu dizer para você, meu irmão. Quanto é que vale uma alma, gente? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, vale a pena participar de uma campanha missionária? Com certeza. Mas se vale a pena mesmo, você precisa estar disposto a dar o seu melhor para que isso aconteça. Você tem dado o seu melhor? Onde está o seu coração, meu irmão? Seja forte. Tem uma estatística que diz assim, que a mulher cristã, ela gasta mais com produtos de limpeza e cosméticos, mais do que com a obra missionária. Aí os homens dão aquela cutucada nas mulheres aí, né? Tá vendo, mulher? Só que os homens, a estatística fala dos homens também. Os homens gastam mais com acessórios de carro e de computador do que com a obra missionária. Eu sou de um tempo, irmãos, eu sou lá de Vitória, no Espírito Santo, sou capixaba, sejam fortes. Mas eu sou de um tempo em que nós vivíamos a campanha missionária, gente. Que nós, cada ano, a gente ultrapassava o alvo. E cada ano a gente fazia um alvo diferente do outro. Deixa eu falar à vontade com vocês, porque eu não tenho a menor ideia do histórico de participação de vocês em campanha, sejam fortes. Mas, às vezes, o alvo da campanha é o mesmo por anos. E os desafios são novos a cada ano, meus irmãos. Há 1 ano e meio atrás, nós não tínhamos uma Vila Minha Pátria para manter. Então, nós precisamos que a visão missionária, o ardor missionário da igreja, acompanhe os desafios que nós temos. E eu estou falando de vila. Eu poderia falar de Cristolândia. Eu poderia falar do sertão do Brasil, lá da Amazônia. Deus está fazendo coisas lindas, mas nós estamos dispostos a participar? Deixa eu fazer uma pergunta para você, não dorme ainda não? Quem aqui, gente, chega no final do mês, olha para o seu orçamento e diz assim, está sobrando dinheiro no meu orçamento? Isso acontece com você? Seja forte. Acontece não, gente. É justinho, é ou não é? Deus não tem deixado faltar. Mas é justinho. Então, talvez você pergunte para mim assim, Fabíola, como é que nós vamos fazer campanha missionária, menina? Como é que nós vamos fazer isso, Fabíola? Está difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. A matemática de Deus, meu irmão, é diferente da matemática dos homens. Mas isso é fé, gente. É preciso ter fé, meus irmãos. Não é de agora, que vida cristã, que trabalho missionário, gente. A gente bota o pé para o mar se abrir, sim ou não? É isso que é a vida cristã. E se a gente for olhar para o nosso orçamento, sabe quando é que nós vamos fazer uma oferta missionária? Nunca, gente. Aonde está o seu coração, ali vai estar o seu tesouro, diz a palavra do Senhor. Deixa eu contar uma coisa para você, seja forte. Um dia eu fui pregar numa igreja, pastor, do Rio de Janeiro.
igreja grande, missionária. Só que essa igreja tinha uma característica. Eles investiam muito em missões locais. Essa igreja, ela tinha 30 congregações. Você já imaginou o que é ter 30 congregações? É muita coisa. E essa igreja era assim. Só que quando pensava em missões mundiais, missões nacionais, eles não eram muito de fazer campanha. Então, se um ano eles participavam de mundiais, aí naquele ano eles não participavam de nacionais. Depois, eles alternavam. Mas o foco deles era missões locais. E eu fui pregar nessa igreja. E eu estava lá falando sobre os desafios missionários. Seja forte. E quando eu falava, o pastor estava assim, no primeiro banco, como o pastor está aqui, olhando para mim. Só que o pastor estava sério. E tem hora que você está falando e o pastor dá uma balançadinha de cabeça, né? Aí ele faz assim. Aí você vai, opa. Aquele pastor não sorria. Sério. Olhando para mim. Quase que eu disse para mim mesmo, porque eu tenho um jargão, né? Você lembra, né, Leci? Eu falo muito, seja forte. Quase que eu disse, seja forte para mim mesmo. E eu falava. E o pastor sério. Quando acabou a minha palavra, eu devolvi a palavra, o pastor veio sério, assumiu o púlpito, olhou para a igreja e disse assim, irmãos, Deus falou uma coisa comigo, mas eu não vou falar com a igreja o que Deus falou. Porque se o que Deus falou comigo é de Deus mesmo, Ele vai usar uma outra pessoa da igreja para falar a mesma coisa para mim. E aí eu vou entender que é de Deus. E ele terminou o culto. Nós almoçamos juntos naquele dia. Logo depois eu ia pregar numa outra igreja e eu já segui viagem. Meses depois esse pastor fez contato com a gente e contou o que aconteceu naquele dia. Um irmão da igreja procurou ele no gabinete naquele domingo e disse, pastor, Deus falou comigo o que falou com você. E o pastor falou, é? Deus falou com você o que falou comigo? O que foi que Deus falou? E ele disse, pastor, Deus mandou a gente pegar a oferta do telhado. A igreja estava em campanha do telhado há 2 anos. Tinha levantado 100 mil reais, estava no caixa. E ele disse, Deus mandou pegar a oferta do telhado e mandou entregar para missões. O pastor olhou para aquele rapaz e disse, foi exatamente isso que Deus falou comigo. E ele levou para a igreja naquele domingo. E a igreja votou. 2 irmãos foram contra, mas a maioria foi a favor. E eles pegaram os 100 mil reais que tinham levantado em 2 anos para a campanha do telhado e entregaram para missões. Deixa eu dizer uma coisa para você. Telhado é coisa séria, sim ou não? Você já imaginou um acidente na igreja? Ó que tragédia. E aí Deus dá ordem. Peguem a oferta do telhado e entreguem para missões. A igreja fez isso. Mas quando acabou a sessão que eles votaram ali a entrega, o pastor disse assim, ok, irmãos, vamos obedecer a Deus, mas agora vamos recomeçar a campanha do telhado. E a primeira oferta é minha, disse o pastor. E se mais algum irmão tiver alguma oferta, me procure aqui depois do culto. Depois do culto, 22 irmãos procuraram o pastor. Você imagina quanto eles levantaram naquele dia para a campanha do telhado? Em 2 horas, quase 130 mil reais. Com 22 irmãos mais o pastor. Você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa para uma igreja missionária? Olha para mim e responde isso, meu irmão. Você acha que vai faltar alguma coisa para uma pessoa que priorize aquilo que está no coração de Deus? Cuide das coisas de Deus, meu irmão. E Deus vai cuidar das suas coisas.